Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos dar continuidade aí no nosso pedido de usuário aí, né, para a gente finalizar. No vídeo anterior a gente começou a criar dinamicamente, né? Criamos aí o login via banco de dados, mas não está funcionando porque não existia tabela ainda, né? Então vamos criar a tabela dinamicamente. Eu vou mostrar aqui para vocês uma forma que eu usava antigamente para criar script SQL. Eu vou resumir, eu usava mais elementos, né? Mas eu vou resumir aqui como eu usava, pelo menos o basicão, né? Então vamos usar aqui, vou até pegar aqui, dar um uses no basicão aqui, né? Vou criar uma classe, certo? Essa classe vai ser assim um modelo onde vai armazenar os scripts que eu queira utilizar. Vamos supor que eu vá criar 10 tabelas ou vários campos, enfim. Então aqui vai armazenar o script, né? O script vai estar armazenado aí dentro. Então vou criar uma classe para fazer isso, né? Vou criar uma classe simples mesmo, vou chamar aqui tscript SQL, né? Fazer assim, né? É uma classe normal, né? Então eu tenho meu escopo private, meu escopo public, né? Public, e vamos botar o nosso construtor, né? Construtor, eu sempre crio, né? Create o nosso destrutor, né? Destroy é um método override, né? Não vou ter aquela interface, né? Mas eu sempre boto o nosso construtor, é uma regra minha. Vou criar dois fields aqui. Eu vou chamar de descrição, né? Do tipo string, né? Essa descrição vai ser a descrição desse script, o que ele vai fazer, por exemplo. Eu vou armazenar um script para criar a base de dados de usuário, criar a base de dados, criar a tabela de pessoa. Então é a descrição do script, né? E o outro é o script em si, que eu vou criar um SQL do tipo tstrings, né? Strings, classe mais básica aí do tstring. Vou criar também duas properties, né? Quando eu precisar acessar property, que eu vou chamar descrição, né? Descricão, né? Ela só vai ser de leitura, né? Porque ela só vai ler o conteúdo, né? É uma string, vai ler de f descricão, né? E a mesma coisa, criar outra property que eu vou chamar de SQL, né? Então vai ser minha property de SQL, vai ser do tipo tstrings, né? Tstrings, né? E vai ler meu fsql, certo? Então, como eu vou ter que adicionar toda vez que eu criar, dar um nome e o script, eu vou botar no meu create, né? Então vou botar aqui a descrição, né? Descrição do tipo string, né? E vai pegar o meu vírgula, ponto e vírgula, a SQL do tipo tstrings, né? Vai ser vou mandar ali o meu strings contendo o SQL para ele armazenar aqui dentro, beleza? Então aqui vou dar um Ctrl Shift C, né, para criar a implementação. O que ele vai fazer, né? Então aqui no meu construtor, né, ao criar minha f descrição, né, descrição, vai receber minha a descrição, né, vai armazenar ela ali, e vamos criar o nosso fsql, que é do tipo tstringlist, né, tstringlist ponto create, né, vou criar e vou pegar o conteúdo que veio ali como objeto, adicionar para dentro da minha fsql. Vou usar o set strings, né, que já ele vai fazer uma cópia do conteúdo que veio, né? Vou fazer uma cópia de quem? A SQL. String com string. Então ele copia tudo que está dentro daquele tstring para dentro desse fstring. Então, como eu vou ter um destrutor, né? Como eu criei aqui, eu tenho que destruir o meu fsql. Então, fsql.free, quando for chamado de destrutor, ele vai destruir, certo?
Então aqui é uma classe simples, né? Eu no meu dia a dia eu tenho mais propriedades, né? Eu tenho a data da criação, versão, enfim, dá para vocês incrementarem N parâmetros a mais, N propriedades a mais. Como aqui é didático, estou mostrando um conceito que eu usei, vou usar os dois mais comuns, né? Mas lembrando, nada te impede aqui botar a data da criação, a versão, o autor, dar uma descrição, enfim, tem N recursos aí que você queira botar, certo? Então, esse é um conceito para gerar um atualizador de banco de dados. Então, vou dar um nome para essa unit, vou chamar o script SQL, vou dar o mesmo nome da unit ali, fica mais fácil. Então já tenho minha unit aqui que faz isso aqui para toda vez que eu precisar gerar um script, eu vou lá e já crio, né? Então vamos agora voltar lá. Eu vou colocar aqui dentro do meu DM, mas geralmente essa parte de atualização a gente gera uma classe à parte, certo? Como aqui é didático, galera, sempre gosto de dizer, eu vou colocar aqui dentro do data model, certo? Mas nada te impede de fazer. Eu particularmente tenho uma classe só para atualização de banco de dados. Toda a minha regra vai estar ali dentro, certo? Mas como aqui é didático, eu vou usar aqui. Então eu vou criar uma variável list, né? Vou criar assim flist. Vou dar um nome de vou botar flista, né? Vamos botar de SQL, que é do tipo T. Vou usar o T object list, né? Object list tipado, né? Vamos dar o uses aqui na minha script, né? SQL, né? Vai ser tipado, sim, tem que dar também como é o generics, né? Então vamos dar aqui o system.generics collection, né? Eu vou tipar ela aqui de T script SQL. Então eu vou ter uma lista de scripts SQL. O que vai ser esse script SQL? Eu não sei. Desculpa, galera. No meu caso aqui vai ser a criação de um banco de dados, né? Ou de uma tabela de um banco de dados. Pode ser para N coisas que vocês queiram usar. No meu caso específico é para uso de criação de uma tabela, certo? Então já tem meu objeto, né? Todo esse objeto, toda vez que eu criar esse data model, né? Eu vou criar a minha lista, certo? Vou fazer essa regrinha aqui. Vou dar um create nele, ele vai ser um vazio, né? Ponto create, certo? Aqui eu poderia botar um true para ele destruir o objeto, tudo, aquela coisa toda, mas eu vou deixar aqui um conceito bem mais simples, né? Porque quando você trabalha com o teu object list, se você botar true, né, todo elemento dentro dessa lista vai ser destruído, certo? Automático pelo teu object list. Mas eu não gosto, eu gosto que eu faça, né? Então aqui no meu destrutor, né, antes de eu destruir, vou criar uma var, vou chamar de litem, né, do tipo tscript SQL, né, e vou fazer um forin, né, ó, forin em quem? No meu litem, para cada elemento da minha list de SQL, ele chama o destrutor dela, certo? Litem. Eu gosto de fazer assim, certo, galera? Se você botar true, nem precisa disso aqui, ok? Mas como eu sou seu aluno, eu gosto de fazer dessa forma, certo? É questão de gosto. Cada um tem a sua forma de programar. O resultado é o mesmo, beleza? Então já tenho o meu objeto que é criado na hora que eu crio o meu DM e destrói quando ele é fechado, beleza? Então já criei aí o meu gerenciador de script de SQL, né? Agora a gente precisa criar aí um script, né?
vamos adicionar o script para criar a tabela, né? Então a gente pode criar um método aqui, né? Eu vou criar aqui, certo? Uma procedure. Vou botar aqui, eu só vou botar uma tabela, né? Então eu vou botar create table, certo? Vocês podem criar várias outras. Eu vou botar uma única tabela, create table. Como é que eu uso esse create table, né? Então, ó, eu preciso adicionar um script SQL dentro da minha lista de script SQL. Então, como ele pede uma descrição e uma t-strings, eu posso fazer isso aqui, ó, var, vou botar L de local, né, SQL do tipo t-strings, né, strings, que é o que ele pede lá, né, no meu script. Aqui eu já vou criar ele, destruir, né, tudo que eu crio, eu sou responsável em destruir. Então, ó, vou dar um t-string list, certo? Ponto create, né? Vou criar meu string list, vou dar um try e vou dar um final, fazer lsql.free, beleza? Então já tem aqui o meu controle, né, de coisa. Então, como eu vou criar uma tabela, né? A gente já fez um método aqui, ó. Se a tabela existe, me devolve um booleano, né? Então, no create tabela aqui, eu vou fazer o seguinte: se not is existe, se não existir a tabela chamada usuário, né, que é a que a gente que eu defini aqui para criar essa tabela usuário. Eu até copiei esse script aqui logo. Ctrl C, né? Então, se não existir essa tabela, certo, dentro do meu banco de dados, eu vou fazer um begin e um end, certo? Então, o que é que eu preciso fazer aqui, ó? Vou dar um Ctrl V no meu script, certo? Aí, como eu uso aqui, ó, lsql ponto. Sempre vou pressupor aquela coisa que já tenha, como é que se diz? Já tenha conteúdo, né? Eu vou dar um sql.clear, limpar ele, né? Embora nem precisava, porque eu criei em cima, mas a regra, a boa prática, o seu Lunga, né? Então sempre me diz. Então vou criar um edge, né? Então aqui ele vai fazer isso. Então vou pegar isso aqui, Ctrl C, vou fazer aqui Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, V, Ctrl V, Ctrl V, né? Aí eu vou pegar isso aqui e fechar os meus cursos. Eu sempre pego pelo maior primeiro, né? Ctrl V e depois eu vou pelos menores, né? Aí vou seguindo a sequência, certo? Então eu já tenho o meu script SQL, certo? Aqui dentro de um t-string, certo? Que é um string list. Então já criei ele, já tenho o meu script aqui, certo? Faltou mais um espacinho aqui, ó. Ctrl C, que tem que fechar o parênteses, né? Aqui o ponto e vírgula, e aqui eu tenho mais um para fechar o parênteses, né? Então tá aqui o meu script já criado. Esse é o meu script SQL, né? Agora eu tenho que adicionar esse script na minha lista de script SQL, né? Então eu vou lá, flist, né? Então lista SQL ponto add, né? Ele está pedindo para adicionar um t-script SQL, certo? Então como eu crio, né? T-script, já posso criar aqui direto, ó. T-script SQL, T-script, certo? SQL, certo? Ponto create, certo? Ele pede os parâmetros. Qual é o primeiro parâmetro? É a descrição, né? Então vou passar aqui tabela de usuário, né? Aí o segundo parâmetro é um t-string, quem é? Deu lsql, certo? Pronto, já adicionei a minha lista do meu string SQL, certo? Se eu tivesse outra, por exemplo, né, eu vou fazer aqui
como se fosse outra e vou deixar comentado para vocês verem, certo? Se eu tivesse outra tabela, vamos supor que fosse uma outra tabela pessoa, né? Ia criar um novo script SQL. Então aqui, vamos supor que fosse produto, né? Produto. Aí aqui embaixo teria a tabela de produto. Vamos botar aqui só para mudar aqui, ó. Produto, certo? Vou botar aí de nome, eu vou só criar 3 campos aqui. Vamos criar essa tabela produto, né? Só pra gente, produto não, vou chamar a tabela de teste, certo? Ó, table teste, né? Só pra gente fazer aqui para você mostrar que você pode criar quantos você quiser, né? Então aqui tabela de teste, né? Vou fazer aqui teste, beleza? Então sim, aí aqui eu vou tirar o unique, né? Porque mudou. Só vou precisar aqui o primary key, né? Eu não preciso desse unique, né? Que é uma tabela de teste que nós vamos criar aí para mostrar para vocês, né? Deixa eu até alinhar aqui o script para ficar tudo bonitinho, não é porque eu sou feio que tem que estar feio. Então, ó, testei a primeira tabela, não existe, crio o script e adiciono a minha lista, certo? Testo a segunda tabela, se não existir, ele cria o script e adiciona a lista. Então aqui eu já tenho 2 scripts dentro da minha lista, beleza? Salvei, certo? Então o que é que eu preciso agora fazer, né? Apenas criar um mecanismo de executar, né? A gente criou a tabela, agora a gente precisa fazer um método para executar esses scripts, né? Por quê? Porque a gente criou uma lista de scripts, né? Agora a gente precisa fazer a execução desses scripts, né? Para que ele rode todos, um por um, certo? Então vamos fazer um método aqui para executar os scripts, né? Então vamos lá. Eu já tenho criar tabela, vou criar um método público, né? Vou criar function, certo? Eu vou botar aqui, vamos dar um nome aqui, execute script, né? Vamos fazer assim. Vocês podem dar o nome que você quiser. E vai me devolver um booleano, né? Sempre um booleano aí para saber se deu certo ou não. Então já tenho Ctrl Shift C, né? Então vamos criar o nosso execute, né? Então lembre-se, lá na nossa lista, ó, deixa eu até voltar aqui, ó, nossa lista é uma lista de script SQL. Posso ter um, como posso ter N's, ou posso ter nada, ou posso ter vários, né? Então na hora de executar, vamos criar uma variável, né? Litem do tipo script SQL, né? Então tá aqui, criei minha variável do tipo script SQL, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar minha flist primeiro, ó, flist SQL.clear. Vou limpar toda ela, deixar ela limpa. Aí eu vou chamar o create table, certo? Ele vai chamar aquele create table, que ele vai verificar se existir a tabela, ele não adiciona nenhuma. Se não existir, ele vai adicionar dentro da lista. Beleza? Depois disso, galera, é só aqui, ó, for in litem para cada elemento da minha flist SQL. Faço o quê? O que eu vou fazer, né? Então, eu vou dentro do meu begin, vou criar um try, né? Aqui um except, porque pode ter algum erro, né? Então eu vou dizer on exception do faço o que, né? Só vou aqui no meu caso abrir um raise exception e passar a mensagem de erro. Quem está com erro e.message, certo? Então já tem o meu tratamento de erro aqui. Para cada vez que ele fizer, né? Nós adicionamos no vídeo anterior um componente de script, né? Que é um componente do FireDAC, certo? Então vem aqui, ó, fd script, né? O que eu vou fazer? Primeiro SQL script, né? Scripts.clear, né? Vou limpar
ele todo, deixar zerado, né? Aí venho para o meu FL script, né? Ó, vou dar um Ctrl C, vou adicionar um script, né? Então add, ó, ponto script, ó, ele pede um tstrings, né? Vou adicionar dentro dele aqui, eu poderia fazer um igual como eu fiz lá no outro para copiar, como posso fazer um add também, ó. Vou adicionar, ele me pede um script. Quem é que está com o meu script ali? É meu elemento litem ponto sql, né? Ó, ponto text. Eu estou passando texto aqui já. Estou fazendo de uma outra forma. Eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ó, set string passar, que ele faz a cópia, né? Eu estou fazendo mais objetivo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? Ó, fiz isso, aí eu vou pegar meu fscript, vou mandar validar esse script, né? Ó, validation how, certo? Validou, certo? E depois vou mandar executar todos o que tiver, né? Execute, execute how, né? Então ele vai executar todos, certo? Assim ele vai fazer para cada elemento. Eu poderia adicionar aqui uma lista, todos os scripts, depois rodar todos, poderia também criar aqui uma query, fazer um fd query, passar esse script SQL, depois fazer um exec SQL, também pode. Então existe N maneiras de você preparar o Nestor, inclusive eu pegar a conexão e dar um execute lá, execute query, na própria conexão passando esse script aqui, também funcionaria do mesmo jeito, beleza? Então aqui a ordem não tem, não muda nada praticamente, né? Vai executar do mesmo jeito. Se tudo deu ok, né? Vou fazer meu após aqui, né? Então, ó, depois do forim fazer a lista, né? Só que eu poderia até eu vou botar aqui result, né? Result recebe true, né? Vamos fazer só uma firula assim, um result true, né? Então eu já tenho o meu método que vai criar o meu script. Então se eu tiver dentro dessa lista aqui para ele criar 200 tabelas, ele vai criar, porque quando eu chamo create table, ó, create table, ele vai gerar dois scripts aqui, ó, um para criar a tabela de usuário e outro para criar uma tabela de teste, né? Poderia ter quantos aqui? Quantos eu quisesse. Poderia criar tabela lá no meu eu usava assim por mês. Então se aqui criei várias alterações no banco, eu botava o mês, né, e o ano, /o ano, era o nome do meu método. Então naquele mês, naquele ano foi gerado esses scripts, né? Aí outro mês que já tivesse, assim eu tinha uma coleção de scripts. Como também eu posso pegar esses scripts de um arquivo texto, né? Eu criaria aqui para ler de um arquivo texto, né? Então SQL, deixa eu ver se aqui tem, ó, load from file, né? Ele lia de um arquivo texto, desculpa, de um arquivo texto, né? Pode ser. Então tem N maneiras de você fazer. Então você pode criar uma regra e sempre jogar uns arquivos texto numa pasta lá, e sempre que tiver ele executa e depois exclui aquele script, né? É uma opção. Então vocês vão poder criar do jeito que vocês quiserem. Eu estou dando uma ideia, certo? Isso aqui não é o resultado final que você... Não, uma ideia vocês vão aperfeiçoar do jeito que vocês quiserem. Beleza? Então, ó, como eu vou usar isso aqui, ó, certo? Então eu vou chamar o checkDB, né? Dentro do checkDB, depois de checar o DB, né? Eu vou fazer aqui, ó, como o meu script execute aqui, ó, ele chama os scripts e depois executa cada um. Eu posso vir aqui no checkDB ou outro canto que eu queira, botar aqui execute, né?
execute script. Não preciso nem passar um booleano, só passar coisa. Então ele vai chamar a conexão, né? Quando ele chamar a conexão, ele vai testar. Se não, no before connect, né? Ele já vai rodar aqui. Se não existir, ele vai criar o banco. Depois disso, ele chama o execute script. Beleza? Então ele vai fazer isso aí automaticamente. Então, ó, posso também fazer isso aqui, ó. Eu vou até tirar daqui, ó, script, certo? Vou deixar esse teste. Vou colocar aqui no create do meu data módulo. No create do meu data módulo, certo? Ele vai criar e já chama o execute script, né? Ele chama aqui, roda. Se não tiver o banco de dados, ele vai criar o banco de dados, vai criar as duas tabelas, certo? Então, ó, só para a gente fazer um teste aqui. No meu banco de dados não tem nada, ó. Então o usuário aqui, se eu executar, ó, ele também vai dizer que não tem nada, tá zerado. Agora vamos rodar esse servidor. Como o servidor aqui, ao chamar ele dá um create, né? No create ele vai cair aqui, vai executar o script e já vai criar as duas tabelas, certo? Vamos ver o resultado disso aqui, né? Se eu não errei nada, já é para estar funcionando. Então, ó, servidor ativo, provavelmente ele já criou as duas tabelas. Se eu vim aqui dar um refresh na minha tabela, cadê? Refresh. Ele já tem que estar, ó, não chamou nem não executou. Por quê? Ele criou o DM. O que houve? Ele não me executou o script, né? Vamos fazer aqui passo a passo para ver onde foi que eu errei, né? Então vamos chamar aqui, vamos chamar o create, né? Cadê? Create. Vamos pegar aqui, né? F5. Então vamos fechar aqui o nosso servidor, certo? Pode ser que eu não tenha dado commit aqui, deixa eu dar um commit, né? Refresh. Não criou a tabela. Então vamos ver o que houve de errado, né? Então vamos executar aqui de novo em modo debug. Parou, chamou o execute, certo? Ele tem que cair no execute, ó, script. Vai criar a tabela, certo? Vou botar bem aqui. Ele tem que cair dentro do create tabela, ó. Criei a lista, né? Vou verificar se a tabela existe. Se não existir, ele vai passar o script, né? Criei o script, passei o item, adicionou, criei o segundo, adicionou, destruir, né? Então vem aqui, vou fazer o for in, ó, passei, vou pegar o primeiro script, tá ali, validei, execute how. Ele deu um erro aqui, que no Faridak Dynamic linha 5 not deixa eu ver o que eu errei. Not, né? Linha é o primeiro script, né? Então aí vem o segundo. Deixa eu ver o segundo aqui. Vamos ver se o segundo dá erro. Também dá erro not. Linha 4, 25, né? Então deixa eu parar, vamos ver o que está errado aqui no nosso script, né? Create. Passei e-mail, ativo small int. E o que está errado? Create table usuário, passei o ID, passei vou achar ativo small int, né? Que not null, eu acho que tem um erro aqui, not null
Ah, ó, é o default aqui, ó, que eu esqueci de colocar default 0, né? Deixa eu até botar aqui. Tá certo, ó. Aqui é default 0, né? E not null, porque aqui é um ativo, então ele sempre vai botar 1, que foi erro de script, né? Então é default 0, né? Not null, ele não aceitar. A mesma coisa aqui, por isso que ele deu erro nos dois. É o famoso Ctrl C, Ctrl V. Então default 0, agora sim. Então vamos executar de novo, né? Como já corrigiu o erro do script aí, vou dar aqui F5, F9, F5, F9, F5, F9, F5, F9. Então ele já tem que ter criado as tabelas, né? Então dá um refresh. Ah, tá aqui, ó, criou as duas tabelas, teste e usuário. Beleza? Então, show de bola. Então já fez o trabalho dele, né? Então se eu abrir agora aqui o Postman, ó, Postman, ele tem que dar um outro erro agora, porque não existe nenhum usuário lá cadastrado, né? Então, deixa eu dar aqui um send, né? Municípios, ele vai ter que ir lá fazer o trabalho dele, né? Aqui é aquele do callback, é só dar um continue, né? Deu aqui não autorizado, né? Porque o usuário que eu passei foi Magno Rossi, isso aqui, né? Então vamos passar, vamos criar um usuário lá dentro do banco de dados chamado, ó, admin, né? Então se eu der um send, ele não vai ter admin, certo? Tem que dar não autorização. Deixa eu tirar isso aqui, que senão vai ficar aparecendo todo o tempo. Deixa eu parar aqui, rodar sem debug. Então, ó, se eu mandar admin não autorizado, né? Aí se eu for lá no meu banco de dados, ó, agora, antes de eu rodar, eu vou mostrar aqui isso aqui, ó. Se eu mandar executar, ele achou um, né? Ó, se eu disser aqui a tabela teste, ó, passar aqui teste, também tem? Tem. Se eu mandar executar, tem uma. Beleza? Então ele está achando aquele teste. Então vamos aqui em usuário, vamos cadastrar aqui, né? Vou botar o nome Alexandre Magno, certo? E-mail, vou botar aqui admin, né? Que eu não entrei com todo, senha admin, né? Eu não criptografei também. Ativo, né? Vou dizer que é 1, certo? Então, adicionado, né? Vi aqui banco de dados, vou dar o commit, certo? Agora eu tenho um usuário. Então, se eu vim aqui agora usar esse admin, ele tem que passar, porque já existe admin dentro do banco de dados. Tá aqui, ó. Eita. Então vamos criar um outro usuário. Vamos botar aqui magno.amds@gmail.com, né? Vou colocar 100 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, ó, se eu mandar um send, não autorizado. Então vamos criar esse usuário aqui. Então vou dizer aqui Magno, né? O nome, a senha a gente botou magno.amds@gmail.com, né? A senha foi, opa, faltou aqui. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E ativo 1, certo? Para cima. Então tá aqui, meu usuário agora é o e-mail, e assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou dar o commit aqui, beleza? Então, feito isso, ó, magno.amds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu der um send agora, o usuário existe, né, lá, e ele traz o meu registro, como é para ser. Então, ó, galera, vejam só, eu criei um gerenciador de script para rodar, certo? Ó, posso criar uma outra tabela, vamos criar uma outra tabela aqui de exemplo, para quando a gente rodar esse script, ó, antes de eu criar, eu vou fazer o seguinte, como já existe, vamos primeiro criar um outro script aqui, vamos fazer aqui, eu vou chamar aqui de produto, né? Vamos chamar aqui produto, seria uma outra tabela, né? Vamos dar aqui nome produto, ok? Produto, certo? Então aqui vai ser uma nova tabela de produto, né? De produto.
eu vou tirar isso aqui do create, ó. Data módulo create, eu vou comentar aqui isso aqui, certo? Ó, execute script. Eu vou criar um endpoint agora, vou criar um endpoint app route para criar essas tabelas. Ó, Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V, vou aqui check tabela, pronto, check tabela. O que ele vai fazer? Vai pegar o meu DM, né? Aí tem execute, né? Script. Ele vai voltar aqui. Só que aqui ele me devolve um booleano, né? Então aqui eu vou colocar aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Ó, execute script. Em vez de devolver o booleano, eu vou devolver aqui uma string, né? Ó, aqui vou dizer que é uma string. String, beleza? Como eu não tô didático aqui, tanto faz, né? Então meu result vai devolver o seguinte: processo concluído, né? Concluído, certo? Só para a gente ter uma mensagenzinha aí, né? Então vem aqui no meu route, ele já vai me devolver aquela script, né? Então, ó, salvei, ok? Vou executar, né? Então a gente adicionou, porque está executando, né? A gente criou lá no nosso gerenciador de script uma tabela chamada produto. Ó. Aqui não tem ela, refresh, não tem a tabela produto, certo? Mas a gente veio aqui e adicionou um script para ela criar essa tabela produto. Como não, quando eu chamar aquele método, como não existe, ela vai criar esse método aqui, certo? Ok? Aqui eu posso até fazer isso aqui, ó. Depois que ele criar esse script, certo? Ó, eu vou dar um outro Ctrl C, vou mandar ele adicionar 2 produtos, né? Ó, vamos fazer isso aqui. Para você ver que o script não serve só para criar tabela, serve para fazer o que quiser. Ó. Então vou fazer aqui, ó, insert intro produto, né? Então aqui, o que é que eu vou botar? Nome, né? Nome, porque lá é autoincremento. E como ativo já tá um, né? Vou botar aqui ativo, né? Ativo, certo? Então aqui eu vou fechar, né? Aí eu venho values, né? Ctrl C, eu vou dar aqui, aí eu venho aqui, values, né? E vou dar os meus parâmetros, né? Só que aqui no parâmetro, eu já vou passar nomes direto, né? Vou botar aqui, ó, 3, 4, né? Então vou botar aqui, teste 1, ativo 1, né? Certo? Insert valor, já tem aqui o primeiro, né? Inserir o primeiro produto. Vou incluir só um produto, né? Você pode, senão vou ter que repetir isso aqui todinho, mas você pode fazer, vamos botar aqui, insert produto 1, ó. Insert produto 1, certo? Vou passar o SQL. Então agora, ó, ele vai criar a tabela produto e vai adicionar um script de insert do produto, certo? Vamos ver isso aqui agora funcionando, né? Então vamos fechar isso aqui e vamos recompilar ele de novo, né? Então quando eu chamar aquele endpoint, certo? Chamar esse endpoint aqui, ó, check tabela, ele tem que criar produto e adicionar um produto. Então vamos aqui chamar e vamos chamar aqui check tabela. Ctrl V, certo? E vou mandar dar um send. Ele tem que criar o produto e concluir o processo. Se eu vim aqui no meu banco de dados, eu dar um refresh, ele criou produto e dentro de produtos eu tenho que ter um produto chamado teste tá ativo, certo? Ó, beleza? Então aí tá funcionando aqui o nosso item. Eu vou aproveitar aqui, não, depois eu faço um vídeo até para ajudar um usuário aí que ele estava usando o dataset serialize e quando tem campo com underline não estava
vindo do jeito que ele queria. Mas eu vou fazer um vídeo só para atender ele aí. Eu prometi que ia responder no vídeo, mas esse aqui é da criação da tabela. Então você vê, ó, eu tenho aqui o meu validando, buscando de um banco de dados, criando banco de dados dinamicamente, criando script, né? Incluindo o produto. Então você tem uma regra aqui que você pode abstrair parte desse conteúdo que eu mostrei, criar a regra para vocês, ó. Então, ó, como ficou legal. Então tem um método que toda vez ele vai executar cada script que tiver. Usei esse FD script, mas nada te impede de colocar aqui uma query e fazer um exec SQL, também vai funcionar do mesmo jeito. Ok, galera? Fique aí a critério de vocês. O meu intuito aqui é mostrar para vocês tudo, ó. Tanto é, ó, eu vou aqui desconectar isso aqui, ó, desconectar. Aí, desconect, né? Desconectei e vou apagar esse banco de dados, ó. Inclusive, ó, vou fechar esse servidor, beleza? Vou abrir aqui o meu script execute, ó, aqui, ó, show in Explorer. Volto uma pasta, dentro da pasta exec tem meu banco de dados, certo? Eu vou apagar esse banco de dados, ó, certo? E vou dizer, olha só, dentro do meu script, eu vou até pegar isso aqui, ó, aqui, quando ele criar o usuário, né? Eu já vou criar aqui um usuário padrão, admin, certo? Ó, insert into usuário, né? Vou chamar aqui, ó, usuário, que é a minha tabela de usuário, o nome, né? Aí eu vou ter aqui o e-mail, né? E-mail e a senha, né? Vamos botar aqui senha aqui e ativo como 1, né? Então deixa eu pegar isso aqui. O nome do usuário, vou botar aqui Alexandre, certo? 41234. Aí o e-mail, vou botar aqui magno.amds@gmail.com, certo? A senha, vou dar uma vírgula, botar 4 aspinha, né? A senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E ativo true, né? Então ele vai criar o banco de dados e já vai me incluir esse usuário aí dentro, certo? Então aqui eu vou dar aqui insert usuário, né? Usuário 1, ok? Então, ó, como o banco de dados não existe, ele vai criar o banco de dados, vai criar a tabela usuário, vai inserir um usuário padrão, depois vai criar o teste, depois vai criar produto e vai inserir um produto dentro da tabela, certo? Ó, tudo isso aí para vocês verem que é show de vocês fazer. Então Ctrl Shift F9, tá executando, servidor executando. Se eu executar agora aqui, ó, se eu tentar abrir aqui, nem o banco de dados nem existe, ó, porque não tem mais, eu apaguei, né? Se vocês virem aqui, não existe. Se eu chamar aqui, ó, check tabela, ele vai ter que, ó, primeiro, ele não vai nem executar isso aqui, vai dar não autorizado, porque não existe ainda aquele usuário. Ó, ele tentou criar o usuário, ele criou o banco de dados, porque ele tentou buscar fazer um login com esse usuário aqui, esse usuário e nome. Então ele já criou o banco. Mas como não existia tabela, ele disse que não tem a tabela. O banco foi criado, ó, mas não existe nenhuma tabela dentro, certo? Porque, como eu disse que... Deixa eu fazer diferente, né? Vamos fazer diferente aqui. Como ele está buscando esse nome aqui, não existe dentro do banco de dados, né? Então ele vai dar erro na tabela, que vai dizer que não existe tabela. Então deixa eu desconectar aqui. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui, ok? Apaguei essa tabela. Tá usando? Deixa eu fechar aqui o servidor, né? Apaguei a tabela, beleza? Qual eu vou fazer uma mudança aqui no meu
login. No meu login, antes de eu fazer o login aqui, certo? Eu vou verificar se existe essa tabela, certo? Porque eu só posso fazer isso aqui se a tabela existir. Então vou botar if existe tabela. Qual tabela? Usuário, né? Usuário. Se existir essa tabela, certo? Vai fazer um begin e um end. Eu posso até fazer o seguinte, ó. Como aqui é uma condição, né? Eu já posso fazer isso aqui. Se não existir essa tabela, ele já me faz um exit passando falso, né? Falso, dizendo que esse método foi falso, né? Assim, ele não vai deixar usar, né? Ele não vai deixar usar e já vai me dar erros. Galera, esse barulho que está tendo aí por trás é o helicóptero da polícia atrás de bandido para ali. Certo? Não tenho como parar a gravação e deixar. Então vai atrapalhar um pouquinho, mas faz parte aí do aprendizado, né? Então vamos lá. Executei o servidor, né? Se eu fizer um send agora, ele vai estar não autorizado, certo? Ó, não autorizado, porque isso aqui não existe. O banco de dados foi criado, certo? Ó, o banco de dados foi criado, mas não tem nenhuma tabela. Beleza, era o que eu queria. Então aqui a gente tem que usar o Coringa, né? Então lá no nosso usuário, né, a gente criou aquela regrinha do Coringa, né? Que usuário Magno, aí Rossi, tudo. Então vamos criar o nosso aqui, ó. Usuário Magno, deixa eu ver se é minúsculo, né? É maiúsculo. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil da gente olhar, né? Então diminui aqui. Pronto. Então aqui, ó, é Magno, a senha aqui é Rossi, né? Rossi. Aí vem mês, né? Mês 11, dia 14, né? E minuto 22, ok? Aí agora ele deu não autorizado, né? Porque não é minuto. Minuto mês, dia, mês, dia e minuto, né? Então é Magno, ali, também é Rossi com H minúsculo, né? Errei aqui. Então vamos lá, mês, dia e 22, né? Então vamos executar. Processo concluído, ó. Então ele executou esse cheque da tabela. Agora ele criou lá a tabela, né? Vou dar um refresh, ó. Ele criou 3 tabelas, uma usuário, adicionou aquele usuário default, ó, tá aqui, ó, certo? Depois criou uma tabela produto, botou um produto dentro e a tabela teste vazia com ele. Então, ó, vocês viram que a gente saiu de um basicão, né? A gente fez uma autorização basicão, depois usamos Coringa, depois fizemos via banco de dados, nós fizemos request usando o request aqui, o banco de dados, depois criamos o banco de dados dinamicamente, depois criamos as tabelas dinamicamente, beleza? Então esse era o conteúdo aqui que eu precisava concluir para a gente poder dar um ponto final nesse pedido dos usuários, beleza? Eu vou finalizar por aqui, primeiro que está sem condições aí, vocês estão escutando esse barulho, é o helicóptero aí da polícia atrás do ladrão do Lula, só pode ser, nem para matar logo esse vagabundo. Mas não, eu moro próximo a uma favela aqui, então às vezes tem essa contratempo, né? Faz parte do dia a dia aqui de Fortaleza, no estado do Ceará, né? Então, mas aí o conteúdo deu para vocês entenderem aí, só seguir o vídeo, voltar o vídeo aí e acompanhar, certo? O resto vocês pegam o conteúdo, adaptem à realidade de vocês e tá aí, separe, faça do jeito que vocês quiserem, beleza? Eu fiz uma promessa a um usuário aí, numa pergunta anterior, quanto ao uso do REST Request for Delphi. Eu vou finalizar esse vídeo e já vou mostrar no próximo vídeo para atender a um rapaz aí que fez uma pergunta aí num vídeo referente ao underscore, em tabelas quando tem o underscore.
como ele faz a configuração no REST request para que saia o underscore, beleza? Então, fico por aqui. Se gostou, deixa o joinha, meu muito obrigado e até a próxima.